Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao DHPH de Homem para Homem, o devocional aqui do CMN Hombridade para você, homem. O tema de hoje vai ser dividido em dois devocionais e nós vamos falar sobre o caráter de um homem consagrado a Deus. Fui muito impactado ao estudar esse assunto e eu quero compartilhar com você. Quando você chegar ao final da vida, o que você gostaria que as pessoas falassem ao seu respeito? Como é um homem consagrado a Deus? Qual o grande mandamento? Fica comigo e nós vamos conversar sobre esse tema. Steve Gerley compartilha nesse devocional na estrada sobre como eu e você podemos ter uma vida de um homem, um caráter de um homem consagrado a Deus. E ele era líder de jovens e adolescentes e ele se empolgava de ver o discipulado gerando vida na vida daqueles homens novos, se tornando homens de verdade através do discipulado da palavra de Deus. E ele sempre fazia uma pergunta para eles, ele compartilhava que tinha realmente lá na frente, numa visão de longo prazo, como eles gostariam de ser. E aqui eu quero abrir um aspas antes de entrar diretamente no devocional, porque nós criamos um projeto dentro do CMN chamado CMN Coragem, que é um discipulado de homens mais experientes com meninos mais novos, a partir de 8 anos de idade. E o projeto é que você, homem mais experiente como eu, você que é pai, possa caminhar com o seu filho, a partir de 8 anos, é uma jornada de 10 anos, de 8 a 18 anos, preparando esse menino, caminhando com esse menino para ser homem. E quando eu estava lendo esse devocional para compartilhar com você, me chamou muito a atenção o projeto de Steve, por quê? Porque ele fala como deu resultado aquilo, então trouxe mais força para mim. E eu quero convidar você a fazer parte desse projeto, porque quem sabe nós trabalharemos menos no futuro, no conserto, e veremos somente poderemos ajudar somente no alinhamento. Por quê? Porque nós temos uma tarefa. Nós temos o primeiro livro desse projeto que chama Missão Homem de Verdade. Ou seja, trabalhar nessa missão de formar esse menino de 8 anos de idade num homem. E o desejo nosso é que quando ele chegar com 18 anos, nós fazer a festa do Bar Mitzvah para este homem, abençoando e liberando este homem, porque ele foi trabalhado intencionalmente e preparado para assumir a responsabilidade. Ou ele vai para a faculdade, ou ele vai para o mercado de trabalho, mas com uma certeza no seu coração que ele é homem. Por isso que eu sempre falo para você, graças a Deus, você é homem. João capítulo 13, 24, a Bíblia fala, um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Quando pensamos em longo prazo, ou seja, se pudéssemos escrever em nossa lápide como gostaríamos de ser lembrado, ou ainda o que as pessoas falariam em relação ao homem que nós fomos. Se nossos ouvidos estivessem ouvindo os comentários das pessoas em nosso funeral, o que gostaríamos de ouvir? Ele foi um homem trabalhador, teve muito dinheiro, deixou muitas posses, ele foi um homem muito duro, sua esposa deve estar aliviada agora. Ele era um torcedor fanático do seu time. Ou ele vai fazer muita falta. Ele era um homem de oração, apaixonado pelas Escrituras Sagradas. O amor de Deus exalava em sua vida. Sua esposa sempre foi elogiada e cuidada por ele. Seus filhos são preciosos. Muitos homens conheceram Jesus através dele. Suas riquezas materiais foram utilizadas para semear em vidas. Uau, como seremos lembrados? Ainda dá tempo. Nós precisamos ser intencionais naquilo que nós somos. Lembra que o devocional de hoje é como o caráter de um homem consagrado a Deus. Muitos homens usam jargões evangélicos quando fazem essa pergunta, como espero ser lembrado, ele falará como se fosse um homem de Deus, um homem consagrado a Deus. Muitas vezes vem outros jargões evangélicos com uma resposta inatingível, impraticável e teologicamente retórica. Continua Steve. Uma das características de um homem consagrado a Deus é o amor. Repetindo o texto que nós lemos para você, quero voltar e repetir porque é muito importante. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu amei.
vocês devem amar uns aos outros. Ainda João 13:35 fala, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uau! O amor de Deus na vida do homem o faz viver toda a vida em prol daquilo que agrada a Deus. O amor deixa de lado a nossa personalidade e temperamento para que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nós. Eu não sei se você tem percebido, mas eu tenho repetido isso em muitos devocionais sobre a personalidade e o temperamento. Por quê? Porque muitos homens usam a desculpa da sua personalidade, a desculpa do seu temperamento para não permitir que Deus trabalhe na sua vida. Quem está sendo maior em você? Você mesmo ou o Espírito de Deus? Então deixa que o Espírito de Deus te mova em você. Deixa que o Espírito de Deus mexa com você. Por quê? Porque é o caráter de um homem consagrado a Deus. Eu queria falar algumas características do amor. Primeiro, o amor, o desejo do amor. Qual que é o desejo do amor? Beneficiar os outros, mesmo à sua própria custa, porque o amor deseja dar. O amor tudo espera, tudo crê. O amor não se arde em ciúmes, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal. Primeira característica do amor. Segunda, a evidência do amor. A obediência à palavra de Deus é a evidência do amor. Nisso conhecereis que vocês me amam, se vocês obedecerem os meus mandamentos. Terceiro, a profundidade do amor. Você sabe a profundidade do amor pela profundidade da doação. Já viu, às vezes o cara quer demonstrar o amor para a esposa e vai lá e compra uma flor de R$1, ou pega aquela no caminho. Ele não prepara, ele não deixa, porque ele não está indo para agradar ela, ele vai pelo mais barato. Lembra do filme A Prova de Fogo, que o Caleb chega com uma flor michuruca, quando ela olha para aquela flor, assim, ela... Mas quando ele realmente faz de coração, com profundidade, ele joga fora o computador. Lembra que ele era viciado em pornografia? Ele joga aquele computador fora e ele coloca um buquê lindo de rosas vermelhas. E quando ela entra na sala, que ela olha aquele buquê, foram 2 choques nela. Primeiro, que o computador não estava mais lá. Ou seja, estava representando uma mudança de vida. E segundo, que ela viu agora que as flores estavam realmente verdadeiras, traziam um sentimento verdadeiro. Ele estava dizendo agora, eu quero mudar. Uau, profundidade do amor. Quarto, a quantia do amor. Percebe o quanto nós somos perdoados. Quando eu e você percebemos o quanto que nós somos perdoados, determina o quanto que nós amamos. Quanto que eu e você fomos perdoados pelo nosso Deus. Eu conheci um casal fantástico, esse cara tinha uma vida muito errada, uma vida assim, muito horrível, muito horrível. Homem promíscuo, homem cheio de erros. E um dia ele encontrou Jesus. E aí ele falou para a esposa dele, eu quero ser um marido que você nunca teve. E ela chega a comentar hoje, já faz muitos anos isso, ela comenta assim, ele é muito acima daquilo que eu mereço. Ele me trata com muito amor, por quê? Porque ele foi tão perdoado por ela, que agora ele só quer amá-la, ele só quer cuidar dela, ele quer proteger ela. É um grande amigo meu, eu gosto muito dele, de vez em quando mando uma mensagem para eles. Um casal que eu já tive o privilégio de dormir na casa deles, eu amo demais eles, não quero citar o nome para preservá-los, mas o exemplo dele, por quê? Porque ele olha para ela e olha o quanto que ela perdoou ele. Uau! Quando a gente olha para Jesus, o quanto que Ele nos perdoou, é a quantia de amor que eu e você precisamos dar. 5, a qualificação do amor. O amor é a qualificação para falar a verdade. Quem ama é verdadeiro. Quem ama, fala a verdade. 6, a grandeza do amor. O amor vence tudo. Ele nos amou primeiro. O amor do Pai por nós fez com que permitisse que o seu Filho fosse morto e ressuscitasse por amor a mim e a você. Ele é amor, Ele é a essência do amor e Ele quer viver através de você. 7, o equilíbrio do amor. Aqueles que amam a Deus odeiam o mal, odeiam o pecado. Ele não se permite ser seduzido pelo pecado. Por quê? Porque ele tem um equilíbrio. Não tem como ter equilíbrio entre amor e pecado, amor a Deus e pecado. Amor à esposa e a traição, amor aos filhos e o abandono. Não dá.
O Edwin Cole chega a dizer para assim, não dá para entender como as pessoas fazem uma passeata, algo contra a pena de morte e de repente vão lá e fazem uma passeata em favor do aborto. Não tem equilíbrio, não tem coerência. A gente vê isso na nossa nação acontecendo algumas coisas. Então precisamos ter o equilíbrio do amor. E o oitavo, a maturidade do amor. Homens de aliança lançam fora as coisas infantis. Paulo escreve aos Coríntios, fala assim, quando eu era menino, pensava como menino, raciocinava como menino, discorria como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu e você fomos chamados para sermos maduros. Se o amor não estiver entre as primeiras características que as pessoas vão pensar, quando estiverem refletindo ao nosso respeito, ao seu respeito, então elas não poderão dizer que você é cristão, e muito menos um homem consagrado a Deus. Quem sabe você está pensando, eu não sei amar. Meu pai era um homem duro, não consigo expressar os meus sentimentos. Não se preocupe, pois a salvação ela é instantânea. Ou seja, se você crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu, ressuscitou por amor à sua vida, você passa a ser filho de Deus. Mas a hombridade precisa ser desenvolvida. E dentro deste processo precisamos aprender a amar. Nós nascemos egoístas, mas o amor precisa ser desenvolvido. Queremos caminhar com você e ajudá-lo nesse processo. Somos uma rede de homens CMN, uma rede de homens que buscam ser semelhantes a Cristo. Por isso que eu uso essa pulseira que está escrito aqui, ó. Nós somos CMN, ou seja, nós somos uma rede de homens cristãos. Nós resgatamos homens. Nós só estamos fazendo isso aqui porque queremos que o Espírito Santo mexa no seu coração. Porque caminhar no grupo pequeno, caminhar você estudando o currículo, vai fazer com que você entre no processo de desenvolver a sua hombridade e ser parecido com Cristo. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos, dizia Edwin Cole. O nosso próximo devocional, nós continuaremos nesse tema, pois o nosso desejo é que o caráter de um homem consagrado a Deus faça parte da sua vida. Que Deus te abençoe e até semana que vem.